bom dia. Você que está entrando agora aqui nas páginas do Facebook PT na Câmara, também na página do Facebook do nosso convidado do programa Ponto a Ponto de hoje, o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, que toda quinta-feira nos dá o prazer de vir conversar aqui com você, internauta, conosco, fazer um balanço político das atividades aqui em Brasília durante a semana. E nessa semana tivemos muitos assuntos, muitos temas que o deputado Rui Falcão vai conversar conosco. Mas pedimos que você, que está entrando agora aqui na página do Facebook PT na Câmara e também na página do deputado federal Rui Falcão, curta, comente e compartilhe essa publicação. Chame seus amigos para conhecer as redes sociais do deputado federal Rui Falcão, Twitter, Facebook, enfim, todos os canais que o deputado Rui Falcão disponibiliza na internet para dialogar com você, cidadão brasileiro. Bom dia, deputado Rui, mais uma vez bem-vindo. É bom estar aqui com você. Obrigado. Você acompanha os assuntos da semana, sempre muito atento, e permite que a gente faça esse balanço semanal, que é muito útil para interagir com os eleitores, as eleitoras e o pessoal também que gosta de saber como está a vida nacional, os problemas da economia, da política, do nosso país. Então é bom estar aqui de novo. Que bom. Mas hoje o deputado Rui Falcão vai falar, obviamente, sobre a reforma da Previdência, a vinda do ministro da Economia, Paulo Guedes, ontem à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania aqui na Câmara, a CCJ. Mas antes disso, o deputado vai conversar conosco sobre salário mínimo, um tema que diz respeito à maioria, diria assim, da população brasileira, que é a política de valorização do salário mínimo. Deputado, ontem o senhor participou, como membro da Comissão de Finanças e Tributação, a CFT, e apresentou uma proposta lá que foi aprovada, deputado? Sim, eu propus que a gente criasse uma subcomissão especial temporária, porque você pode criar subcomissões ou permanentes ou temporárias. Essa é uma comissão temporária porque nós queremos definir uma nova política para o salário mínimo. Por quê? Durante os governos do PT, foi promulgada uma lei que garantia a atualização do salário mínimo ano a ano pela inflação e mais a taxa de crescimento do PIB, que é o que mede a produtividade da economia também, e essa lei ela teve sua vigência encerrada este ano. Então cabe agora ao governo federal dizer qual é a sua política para o salário mínimo. E nós entendemos que a política de valorização ela precisa ser mantida. Seja por critério for, a gente tem que ter uma reposição do valor real do salário mínimo. Porque o salário mínimo ele é um preço que condiciona várias outras formas de vida no país. São as aposentadorias, é o reajuste salarial, tem os salários mínimos regionais. E houve uma oposição na comissão, e eu tive que, inclusive, flexibilizar a minha proposta. Porque eu dizia, subcomissão para discutir a política de valorização do salário mínimo. E houve uma objeção de que se discutisse a valorização. Então, como para mim seria a mesma coisa, o importante é fazer o debate, então vamos fazer uma subcomissão para discutir uma política para o salário mínimo. Porque tem um atraso que os economistas, mesmo os conservadores, já superaram, de dizer que aumentar o salário mínimo gera inflação. Durante os governos Lula ficou comprovado que não só a política de valorização do salário mínimo contribuiu para distribuir renda, para reduzir a desigualdade social medida pelo coeficiente de Gini, como também ativou os negócios, contribuiu para gerar empregos, foi um período de grande crescimento econômico. Então nós não queríamos que o salário mínimo ficasse congelado, como parece ser a intenção do governo Bolsonaro. Ontem, aliás, durante a audiência com o ministro Paulo Guedes, essa pergunta foi feita a ele. Qual é a política que os senhores vão apresentar para o salário mínimo? Porque até o dia 30 de abril, o governo tem que mandar aqui para a Câmara a lei de diretrizes orçamentárias, que vai fixar parâmetros para vários valores, para várias políticas, inclusive do salário mínimo. Por isso eu estou com essa premência, essa urgência de a gente começar a discutir agora, para já na lei de diretrizes orçamentárias saber como é que o governo pretende
editar essa política. Nós queremos que seja mantida a valorização. E o senhor lembrou bem, né, deputado Rui Falcão, que nas épocas dos governos de Lula e Dilma, o salário mínimo sempre cresceu, inclusive, acima da inflação, né? Nos 10 anos, medindo 10 anos, somando o governo Lula e Dilma, havia uma valorização já de 71% do salário mínimo. 71%? 71%. Isso foi importante porque reduziu um pouco a desigualdade social e aumentou a renda que circulava na sociedade também. Você sabe que em boa parte dos pequenos municípios brasileiros, mais do que o repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o que movimenta a economia é o salário mínimo, são as aposentadorias e pensões, o benefício de prestação continuada e o Bolsa Família. São valores que agora, pela política de arroxo, de ajuste fiscal do ministro Paulo Guedes, eles querem reduzir. Daí, eu acho que a semana que vem tem a Marcha dos Prefeitos. Sim. Certamente isso vai estar em pauta também. Com certeza. Nós temos aqui, deputado, já alguns internautas comentando, né, a sua participação aqui no programa. Nós queremos agradecer a você que está acompanhando pela página do Facebook do deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo, e também pelo PT na Câmara, né, essa entrevista no programa Ponto a Ponto. O deputado Rui Falcão está falando sobre salário mínimo e também vai abordar a questão da Previdência, já que o ministro da Economia participou ontem aqui na Câmara, na CCJ, de um debate sobre a reforma da Previdência. E nós queremos aqui, como eu falei, agradecer aos internautas. A Marili Pereira Salles está dizendo que a reforma da Previdência não pode mexer no salário mínimo, o deputado vai comentar daqui a pouco, né? O Carlos Pinto dizendo que é presidente do diretório de Bela Cruz, lá do Ceará. E então nós queremos agradecer e pedir que você convide seus amigos a conhecer as redes sociais aqui também do deputado Rui Falcão e também o trabalho do PT na Câmara. Mas, deputado, o Paulo Guedes, na CCJ ontem, o ministro Paulo Guedes, veio, ficou mais de 6 horas, né, os deputados da bancada do PT, né, dos partidos de oposição, que se opõem à reforma da Previdência, ou à deforma da Previdência, como o senhor costuma se referir a essa deforma. Qual a sua análise da participação do ministro Paulo Guedes na CCJ ontem? Primeiro, houve uma grande decepção, porque esperava-se que o ministro, com uma assessoria enorme que tem, com os dados de que dispõe, fosse fazer uma apresentação técnica e uma apresentação muito pífia. Nenhum dado, um discurso recorrente e muito nervoso também. Sim. Em vários momentos eu via que ele estava trêmulo. Não sei se o pessoal gosta de futebol, mas eu sou palmeirense. Tem um jogador do Palmeiras chamado Felipe Melo, muito viril, muito brusco, muito violento muitas vezes. Uhum. E ele tem pavio curto. Chamado pavio curto. Então 10 minutos de jogo, 15 minutos de jogo, o pessoal começa a provocar, 90 minutos é muito tempo para ele se conter. Ele não aguenta. Então ontem o ministro Paulo Guedes, ele, apesar do ex-deputado Rogério Marinho ficar todo tempo cochichando no ouvido dele para ele se acalmar, em vários momentos ele perdeu as estribeiras. Vocês que defendem a Venezuela, um negócio assim totalmente disparatado. Mas tirando esses lances de muita emotividade do ministro, muita tensão, porque eu confesso que deve ser difícil você defender toda aquela série de maldades contra as mulheres, contra os idosos, contra os mais pobres, contra os trabalhadores rurais e manter a calma diante das perguntas que o pessoal da oposição dirigiu a ele. Ele também se sentiu muito solitário, porque demorou muito para que a bancada governista entrasse em ação. Acho que as pessoas têm medo de se associarem a essa política nefasta, né? Mas ali o que a gente devia discutir principalmente, que era a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, é a constitucionalidade, a admissibilidade ou não desse projeto. E está claro que é um projeto
manchado, maculado por graves inconstitucionalidades. Primeiro porque a Constituição assegura, entre os direitos fundamentais, e já há uma interpretação jurídica sobre isso, que os direitos sociais são também considerados direitos fundamentais. Então você não poderia mexer nesses direitos, que ele diz que não está mexendo, que mexe apenas nos parâmetros. Ele está tucanando os direitos, chamando de parâmetro, né? Então, primeiro isso. Segundo, o próprio ministro do STF, Luiz Fux, já disse que considera vários aspectos do projeto do governo como inconstitucionais. Fala, inclusive, da questão das alíquotas progressivas previstas para o regime próprio da Previdência, que poderiam chegar até 22%, escalonadamente. E o ministro Luiz Fux disse que isso pode configurar confisco. Então, nós vamos apresentar, inclusive, na CCJ, na semana que vem, quando começar o debate na comissão propriamente, no momento da votação sobre a constitucionalidade ou admissibilidade, nós vamos apresentar um voto em separado, considerando a PEC 06 inconstitucional e, portanto, não poderia ser votado, porque tem cláusulas pétreas, inclusive, sendo modificadas. E as cláusulas pétreas, elas só podem ser mudadas através de um novo processo constituinte e não através de emendas à Constituição. Parece uma questão técnica, mas são questões de princípio, porque a Constituição brasileira ela tem sido seguidamente violada. Ela foi violada no processo do impeachment, foi violada quando da prisão injusta, sem culpa, sem provas, sem crime do presidente Lula, foi violada quando se impediu a candidatura do presidente Lula. Então são violações sucessivas que afetam a democracia brasileira. A última delas foi o presidente da República orientar para que houvesse comemorações do dia 1º de abril, que eles dizem que é 31 de março. Eu digo que é 1º de abril porque é uma revolução mentirosa, foi um golpe. Né? Ao fazer isso, ele está cometendo um crime de responsabilidade. E agora há também um vídeo que foi divulgado, aparentemente por determinação da presidência, que também constitui uma ilegalidade flagrante. Então, essa questão da Previdência, para além dos aspectos de conteúdo, que nós vamos discutir na Comissão de Finanças e Tributação, que é a comissão de mérito, tem esses aspectos de inconstitucionalidade que precisam ser apontados, e nós temos feito isso com muita propriedade. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Rui Falcão, para você que está chegando agora, acompanhando a transmissão pelas páginas do Facebook do deputado Rui Falcão e pelo PT na Câmara, conversando sobre reforma da Previdência, sobre salário mínimo, e como fica a sua aposentadoria com essa proposta de emenda à Constituição, que é inconstitucional, como já acabou de afirmar aqui o deputado Rui Falcão. Deputados, nossos internautas estão comentando aqui, né? Então, o Sérgio Cardoso fala que a reforma tem que começar taxando as grandes fortunas, os lucros de bancos e devedores em geral. O Enio Ferreira, por sua vez, comenta que Paulo Guedes só quer proteger os poderosos, né? E a Lourdes Rolim Santana diz que não tem outro jeito, outra solução. Somente Deus e nosso Lula de novo para melhorar o nosso Brasil, e chamam Lula livre. Nós vamos conversar sobre isso também aqui no nossa conversa com o deputado Rui Falcão. Deputado, mas voltando à reforma da Previdência, né, ontem, como o senhor disse, o Paulo Guedes não entrou no mérito da proposta, né, se desequilibrou várias vezes. A bancada do PT teve uma posição firme, né? Cada parlamentar que se manifestou deixou clara a posição do partido e da sociedade, né? Das centrais sindicais, dos movimentos sociais, né? Porque o povo brasileiro não quer essa reforma que não vai melhorar em nada, ao contrário, né? A vida das pessoas. Deputado. Então, mas você vê como é importante essa nossa interação com os internautas, né? Esses que estão aqui participando dizem o seguinte: mais importante é tributar as grandes fortunas e tal. Veja. Sérgio Cardoso. Quais são os dois argumentos
principais do ministro que ele repisou seguidamente. Primeiro, se não houver a reforma da Previdência, o país vai quebrar. Isso não é verdade. Há o problema fiscal, realmente, e outra que é uma reforma para combater privilégios. São duas falsidades, para não dizer mentira, que ele se ofende quando diz que está mentindo, né? Mas então, qual o primeiro caminho para você enfrentar a crise fiscal? Em vez de só pensar em cortar direitos e despesas, vamos pensar na arrecadação. E a arrecadação tem tido dificuldades por quê? Porque tem desemprego, porque o crédito está congelado, porque o orçamento público foi congelado por 20 anos ainda durante o governo Temer, do qual esse governo aqui é uma continuidade em vários sentidos. Então nós vamos pensar na arrecadação. Para pensar na arrecadação, você tem várias formas. Por exemplo, a taxação de lucros e dividendos. O Brasil já taxou dividendos até 1995, quando Fernando Henrique, a pretexto de sobrar dinheiro para investimento, isentou os dividendos de taxação. Na época era 15% sobre os dividendos. E o Brasil hoje está na companhia apenas da Estônia. São os dois únicos países do mundo que não taxam dividendos. A outra coisa, você não precisaria nem fazer um projeto de lei, você poderia fazer uma resolução do Senado Federal para permitir a mudança do teto do imposto sobre grandes heranças. Aqui no Brasil, o imposto sobre heranças vai de 4% a 8%. É um teto muito baixo. Em outros países vai a 30%, 35%. Você está falando de grandes heranças, né? Grandes heranças. Eu não estou falando da viúva que tem uma casinha, do cara que tem uma gleba de terra e deixa para os filhos. Não, estou falando de grandes heranças. Aqueles proprietários de 100 apartamentos em São Paulo, milhares de hectares de terra que depois fica para os filhos, milhares e milhares de cabeças de gado. São grandes fortunas que depois fica para os herdeiros, e o imposto sobre transmissão de bens imóveis tem esse teto de 8%. A outra coisa é o próprio imposto de renda. Você sabe que o nosso imposto de renda aqui no Brasil, a política tributária, mais de 50% da arrecadação incide sobre o consumo. Quando nos outros países, Estados Unidos, por exemplo, o imposto sobre o consumo contribui com 12% da arrecadação geral. Aqui no Brasil é mais de 50%. Ora, você sabe que a população mais pobre, ela não poupa, ela gasta tudo o que recebe, o pouco que recebe, em comida, em roupa, em transporte. Então, se você transfere o peso do imposto de consumo sobre o patrimônio e a renda, você também muda um pouco, você melhora a situação social do país. E nós precisamos ter alíquotas progressivas no imposto de renda. Aqui é 27,5% a alíquota máxima. Você pode isentar do imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos e compensar largamente para quem ganha acima de 50, 100 mil reais por mês. Então, tem razão o Sérgio Cardoso, né? Sérgio Cardoso. Quando diz que a gente deveria começar por aí. Mas não é o que o ministro está falando. Ele diz que isso vem depois. Agora, para alguém que nunca gerou um emprego, para alguém que foi um dos fundadores de um banco, sempre viveu da especulação, e que tem, inclusive, vamos dar a ele a presunção de inocência que não deram Lula. Sim. Mas ele está sendo acusado de ter fraudado quando era gestor de um dos fundos ligados a bancos. Então ele não tem essa compreensão, essa sensibilidade social. Ele tem lado. Ele não gosta que diga isso, ele diz que ele não tem ideologia. Mas ele tem ideologia neoliberal, ele foi formado pela Escola de Chicago, ele admirou o regime Pinochet, que aliás fez uma reforma da Previdência totalmente fracassada, por causa da política de capitalização. Que ele defende aqui, né, deputado? Ontem ele tergiversou sobre isso, então ele realmente não está preocupado com isso. Ontem, aliás, ele deu a entender
que vai ceder na política do benefício de prestação continuada, provavelmente vai ceder na questão das aposentadorias rurais, porque esse pacote, tal como está apresentado, nem os partidos que constituem base do governo estão dispostos a votar. E eu acho que o nome de quem vai votar essa maldade terrível contra a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras vai aparecer. E isso depois é cobrado na eleição. Você vê que quem está respondendo pela reforma da Previdência hoje, o ex-deputado Rogério Marinho, que foi o autor dessa reforma trabalhista nefasta, que está gerando desemprego, ele não foi reeleito. Sim. Então, quem votar não vai voltar. Quem votar reforma da Previdência não vai voltar. Não vai voltar. Mas, deputado, existe uma resistência, né, da população, da sociedade, as centrais sindicais, os movimentos sociais, aqui as bancadas de oposição na Câmara e também deputados, parlamentares. De entidades também, a OAB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Isso, gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessas entidades, da importância desse engajamento. Bom, no último dia 22, no país inteiro, houve manifestações da população contrárias a essa reforma. E, seguidamente, surgem setores importantes, o caso da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, que, aliás, ontem recebeu lideranças de movimentos sociais lá, a Ordem dos Advogados do Brasil, seja através do Conselho Federal, seja através das OABs regionais, Defensoria Pública. Então, uma série de entidades, para não falar de todas as centrais sindicais, e aqui mesmo na Câmara, 2 manifestações. 6 partidos de oposição contrários à reforma no seu todo. Sim. E 11 partidos do chamado Centrão se manifestando contra mexer no BPC, benefício de prestação continuada, aquele que atende aos idosos, pobres, a partir dos 65 anos, como também para mexer com as aposentadorias rurais, e dizendo ainda que são contra a desconstitucionalização, ou seja, não querem que tire da Constituição os princípios da Seguridade Social. Porque se tirar da Constituição também, virá tudo através de lei complementar, tirando do Parlamento, como vão ser leis de iniciativa do Executivo, os deputados e senadores vão poder interferir muito pouco nas novas políticas que viriam após a aprovação da reforma. Porque tem muita coisa indefinida. Isso será feito por lei complementar, isso será feito por lei. Quer dizer, nós vamos votar no escuro também, sem contar que até hoje não vieram para cá os dados autuariais, para ver em que o ministro se baseia, qual é o método, quais são os cálculos, quais são os microdados de cada setor. Lá na Comissão de Finanças e Tributação ontem, nós também aprovamos um requerimento dos deputados Mauro Benevides Filho e Rui Carneiro Filho, para que o ministro envie já para a próxima reunião todos esses dados. Tem que encaminhar, né? Mas cresce na população, e as pesquisas estão mostrando isso, uma rejeição grande a essa PEC. E a rejeição se transfere também para a popularidade do governo. É provável que nos próximos dias surjam novas pesquisas em que, com menos de 100 dias, o prestígio do governo, e particularmente do presidente Bolsonaro, está em declínio constante. Agrava o fato de que essa reforma, ela em nenhum momento foi apresentada na campanha eleitoral. O presidente não se manifestou sobre nada, e toda a trajetória dele como parlamentar era contrária ao que está sendo apresentado. Ele, inclusive, dizia que fixar a idade mínima em 65 anos era uma crueldade. Sim. E agora ele também não tem muita convicção. Estão pedindo, inclusive, que ele, como general, na verdade é um capitão, mas como general da tropa, que ele defenda o ministro. E ele tem sido muito reticente por saber que é uma medida impopular. Aliás, o ministro ontem estava praticamente sozinho, né, na Comissão de Constituição e Justiça, o ministro Paulo Guedes, porque a proposta, de fato, é indefensável, né, deputado? Mas lá para o fim da reunião,
apareceram alguns deputados dizendo que concordam e tal, alguns até meio assim, bajulando o ministro, dizendo que ele foi muito corajoso em vir aqui. Não tem coragem nenhuma, é uma obrigação prevista no regimento, que aliás, o que está previsto no regimento é a convocação dele. Sim. O convite é uma deferência, então ele não tem. Coragem é fazer essa proposta que afeta a maioria da população, tirando direitos. Aí sim é preciso ter coragem para fazer isso. Nós estamos conversando ao vivo no programa Ponto a Ponto com o deputado federal Rui Falcão, do PT de São Paulo. E você está acompanhando essa transmissão pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado federal Rui Falcão. Pedimos que você convide seus amigos, compartilhe a página do deputado federal Rui Falcão, acompanhe o Twitter também do parlamentar, que sempre tem informações, notícias dos bastidores aqui de Brasília, da boa política. Mas, deputado, nesta semana também temos um evento muito importante, que a Maria José aqui, inclusive, está acompanhando a transmissão, comenta que precisamos de lideranças partidárias para irmos às ruas, para lutar pela soltura de Lula, contra a reforma da Previdência. Precisamos nos mobilizar para que Lula seja livre o mais imediato possível. Então, nesta semana, dia 5, 6 e 7, temos a Jornada Mundial e Nacional Lula Livre, né, deputado? Exatamente. Para marcar quando se completa um ano da prisão injusta, como eu disse aqui, sem crime, sem culpa, sem prova, do presidente Lula. Aliás, quem determinou a prisão e a condenação dele virou ministro da Justiça e da Segurança Pública. E, fazendo só um parente folclórico aqui, durante essa semana, aqueles como ele, que no passado condenavam o presidente Lula de forma preconceituosa, dizendo que ele falava errado, de uma vez só, ele criou uma palavra chamada cônjuge. Cônjuge. Que eu fui procurar o que na verdade é cônjuge. Ele queria dizer cônjuge, que é o esposo ou esposa e tal. E pior, disse que as pessoas estavam sobre violenta emoção. Ele trocou o sob, que é embaixo, sob violenta, por sobre, que é em cima. E é uma pessoa que dá aula e tal. Então, esse ministro é que condenou o Lula injustamente. Mas essa jornada, que vai ter caravanas, vai ter manifestações internacionais, vai ter um grande ato em Curitiba no domingo dia e 7. atos pelo país todo. Em São Paulo, por exemplo, eu deverei estar lá na Praça dos Ciclistas às 14 horas, junto com muita gente, porque algumas lideranças vão ficar nos estados também para participar desses atos. A grande concentração será em Curitiba, se solidarizando e pedindo a liberdade para o presidente Lula. Estava marcado, inclusive, uma sessão do Supremo Tribunal Federal para o dia 10, quando deveria ser julgado algumas ações diretas de constitucionalidade, para discutir o que a Constituição diz: ninguém poderá ser considerado culpado antes de sentença penal condenatória. É o artigo 5º, inciso 57, se não me engano, da Constituição. Isso tem sido adaptado, considerando que após uma condenação em segunda instância, o juiz pode determinar a execução da pena. Foi o que fizeram com Lula. Então tem duas ações questionando isso. E como a OAB é uma das proponentes, nessa semana o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, solicitou ao Supremo Tribunal Federal que adiasse esse julgamento. É possível que o Supremo faça isso. Também os advogados do Lula, talvez estejam interferindo também, pediram para que o julgamento sobre o caso do triplex fosse anulado e transferido para a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que crimes conexos à questão eleitoral fossem da competência da Justiça Eleitoral e não mais da Justiça Comum. Ora, como se atribuiu ao presidente Lula
injustamente, falsamente, que ele teria recebido propina lá, e parte dessa propina foi para o apartamento e parte para as campanhas eleitorais, os advogados acham que tudo aquilo deveria ser anulado e voltado a ser apreciado pela Justiça Eleitoral. Então, são elementos que podem interferir nessa data do dia 10 de abril. Mas o importante, para além de qualquer manifestação do Supremo, é que é uma prisão injusta, é uma prisão que, no mundo todo, as pessoas estão dizendo que não há nenhuma razão para o Lula ter sido preso e continuar preso. O maior líder popular que o Brasil já teve. Todo mundo sabe que se o Lula estivesse na presidência, a situação do país seria outra. Isso a população percebe. Mesmo quem, instigado pelas redes sociais, pela situação de desespero, acabou votando no Bolsonaro como se fosse uma liderança forte, tá? Hoje já se arrepende e não necessariamente já está voltando para o PT, mas começa a comparar a sua situação de vida hoje com aquela que ela já teve no passado. E aí também, mais uma vez, aparece a importância do Lula ser libertado. Essas caravanas vão continuar, esse debate vai continuar, e a questão da liberdade do Lula não é uma campanha isolada, é uma campanha de defesa da democracia, dos direitos sociais, políticos, econômicos, culturais, e por isso ganha uma dimensão maior do que ser uma campanha meramente do PT e dos petistas. É uma campanha mundial que converge, inclusive, para aquelas milhares de assinaturas pedindo para que o Lula seja agraciado com o Prêmio Nobel da Paz desse ano. O deputado federal Rui Falcão é o nosso convidado de hoje do programa Ponto a Ponto. Nós queremos já de antemão agradecer a você que acompanha essa transmissão pela página do Facebook do deputado Rui Falcão, pela página do PT na Câmara. Sobre a jornada Lula, deputado Rui Falcão, nós queremos também aproveitar aqui para convidar aos nossos internautas, especialmente os que moram em Porto Alegre, região metropolitana, que sexta-feira, dia 5, haverá um ato lá em Porto Alegre com a presença, né, do nosso ex-prefeito de São Paulo, ex-candidato à presidência da República, o Fernando Haddad. Né, isso na sexta-feira em Porto Alegre. No sábado, em Florianópolis, também um ato, uma concentração, né, deputado, ali na Praça da Matriz, em Florianópolis, na igreja, né, um ponto de encontro ali dos florianopolitanos, né, com o Fernando Haddad também. E domingo, dia 7, o grande ato em Curitiba, também com o Fernando Haddad e diversas lideranças. Deputados, senadores, a presidenta Gleisi Hoffmann, enfim. Isso. O ato principal é esse do dia 7. Dia 7, né? Em Curitiba. Chama atenção também, deputado Rui, eu estive olhando a programação no mundo todo, na Europa. Isso, né? Estados Unidos, atos e atos. Na Alemanha, de cabeça eu lembro de pelo menos umas 7, 8 cidades na Alemanha que terão atos pró-Lula livre. Então, de fato, o mundo quer sim Lula livre, o Brasil quer Lula livre, porque, como disse o deputado federal Rui Falcão, é uma prisão sem provas, né? Não houve crime e Lula está lá já há quase um ano pagando aquilo que não deve. Deputado Rui Falcão, o senhor quer ainda fazer algum comentário? Não, queria agradecer vocês aqui e dizer não a reforma da Previdência, que se transformou numa questão de fé para o governo. Eu tenho dito o seguinte, para o governo Bolsonaro, a reforma da Previdência está sendo encarada como uma espécie de reforma da Providência. Então, não essa deforma, Lula livre e até a próxima semana. Obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado e Lula livre. E acompanhe a programação Lula livre pelos canais do PT Nacional, pelas páginas dos deputados, dos parlamentares, pelo PT na Câmara. Um bom dia, uma boa quinta-feira.